damos a introdução e agora vamos entrar nas cartas. Hoje a primeira carta da igreja que estava em Éfeso e a escrita de Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar e teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, e as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui nessa noite para começar a falar dessas cartas e falaremos hoje dessa carta de Éfeso. A mensagem de Deus, a mensagem da revelação do apóstolo, por intermédio da revelação de Cristo, ele traz essa revelação. Quanta lavoração de quanta lavoração. Só paz. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. A igreja faz a oração de intercessão do Espírito. Um monte de crente na igreja que participa dos cultos, não fala mais em língua, as pessoas chegam mesmo na igreja e falam em língua, né? Eu sei esse lugar, mais perto que ela está. Glória a Jesus. Meu Deus, bendito. Vamos lá? A mensagem de Jesus Cristo para a igreja que estava em Éfeso, a igreja, ele começa se poder. a primeira carta, o Senhor começa a dizer para João: escreve ao anjo da igreja que estava em Éfeso, isso diz aquele que tem à destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, para nós entendermos um pouco acerca dessa carta, dessa igreja, nós vamos passar a ler alguns relatos dos estudos teológicos que nós temos em mão, e
nós vamos começar por aqui. A mensagem do Apocalipse foi enviada principalmente às 7 igrejas que se encontrava na Ásia. Este fato é frisado várias vezes no primeiro e no último capítulo de Apocalipse, capítulo 1, do 4 ao 11, do 20, 22 e 16. Os capítulos 2 e 3 são direcionados especialmente às igrejas, com uma mensagem especial para cada uma delas. Estas 7 cartas seguem em forma de decretos imperiais, começando a mensagem com uma palavra que diz: estas cartas foram escritas num formato padrão: saudação, posição de Jesus, avaliação da congregação e apelo à ação, promessa de recompensa aos vencedores, mais conteúdo de cada espécie, e fala a respeito das necessidades próprias da congregação citada. 2 mais. A necessidade de 7 cartas, bem diferentes reforma a importância a respeito e autonomia de cada congregação. Estas 7 igrejas se encontravam numa área Quero dar 1000 vídeos, tá bom? Ressuscitou. E Maria irá Estas 7 igrejas se encontravam numa área relativamente pequena. Uma pessoa entregando todas as cartas faria um ciclo de pouco mais de 500 quilômetros. Olha que interessante, né? Seria mais ou menos um percurso menor do que no estado de São Paulo, todo um percurso bem pequeno, daria para uma pessoa entregar facilmente essas cartas às 7 igrejas. Era uma área bem pequena, a Ásia menor, segundo a história. Nesta área pequena, 7 igrejas bem diferentes apresentavam características distintas. Jesus não enviou uma carta ao bispo da Ásia. Não existe qualquer ofício de líderes regionais entre as igrejas primitivas para resolver de uma vez todas as questões nas várias igrejas. As igrejas não eram subordinadas a autoridades de alguma hierarquia e não havia laços estruturais entre congregações. Olha que coisa interessante, né? Alguma coisa diferente aqui nós vamos descobrindo aí nessa teologia aí das igrejas aí. Aí vamos lá. Cada congregação era independente, com seus próprios desafios e suas próprias personalidades. Cada uma recebeu um comunicado diferente de Jesus e lhes responderia diferentemente pela sua obediência ou rebeldia. Ele não operou por meio de alguma hierarquia de autoridade eclesiásticas. As pessoas que querem seguir hoje em dia as instruções do Novo Testamento devem lembrar este fato. Não há base bíblica para cair
para criar ou manter organizações religiosas, ligando congregações às hierarquias e às denominações e às conferências e aos congressos estaduais, regionais. Amém, irmãos? Amém. Por isso aqui que não está fora desse contexto. Não vou nem comentar sobre isso. É por isso que a igreja é essa maravilha que é hoje. Ao anjo da igreja em Éfeso. Vamos considerar o conteúdo desta carta. Confere-se na Bíblia cada citação. Então, para nós saber se é fato que nós vamos ler com os irmãos aqui, cada passagem bíblica citada, os irmãos marcam na sua Bíblia aí. É bom nesse culto de hoje trazer caneta, trazer um papel, você marcar, que o culto é pequeno, a hora passa rápido, ainda vem Satanás atrapalhar, mas nós devemos trazer uma caneta para poder marcar as passagens bíblicas, para a gente não perder. Depois você vem em casa, depois você pode até pegar essa folha que eu tenho aqui em mãos e tirar uma chefe na Ana House, que eu dou a folha aqui para vocês tirarem depois, e vocês estudam melhor todo o texto em casa. A igreja em Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da província romana na Ásia. Foi situada perto do mar Egeu. Duas estradas importantes cruzavam Éfeso. Uma seguindo a costa e a outra continuando para o interior, passando por Filadélfia. Veja que era muito próximo às cidades e às igrejas. Então Filadélfia era outra província, digamos que era outra cidade, onde estava ali uma igreja também, que nós vamos chegar nela lá mais para frente. Assim, Éfeso teve uma localização importantíssima no contato entre os dois lados do Império Romano, Europa e Ásia. Historicamente, geralmente calculam a população da cidade no primeiro século entre 250 mil a 500. Éfeso era conhecido também como um foco de adoração da deusa da fertilidade, a Artemis ou Diane, né? E aí vamos lá. Sabemos algumas coisas sobre a história da igreja de Éfeso, de outros livros do Novo Testamento. No final de sua segunda viagem, Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde corrigiram o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor. Atos 18, versículo 18 ao 26, está escrito lá. Na terceira viagem, Paulo voltou para Éfeso, onde pregou a palavra de Deus por 3 anos. Atos, capítulo 19, do versículo 41, no capítulo 19, versículo 1 ao 41. E Atos 20, também você vai ver a descrição. Na volta da mesma viagem, passou em Mileto e encontrou-se com os presbíteros de Éfeso, Atos 20, 17 a 38. Durante os anos na prisão, Paulo escreveu a Epístola aos Efésios, também deixando Timóteo em Éfeso para edificar os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Então veja aí as referências aonde vai deixar bem claro que a igreja em Éfeso começa, na verdade, todas essas 7 igrejas, quem começou essas igrejas foi o apóstolo Paulo. Paulo se vai
e a igreja fica, e os apóstolos, os discípulos que Paulo gerou através da palavra do Evangelho, eles passaram agora a tomar conta das igrejas que Paulo edificou através da palavra de Cristo, através do Evangelho. Louvado seja Deus. Destas diversas referências aos Éfesos ou aos Efésios, podemos observar algumas coisas importantes sobre essas igrejas. Desde o início houve a necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o que Deus havia revelado. Assim, Áquila e Priscila ajudaram Apolo. Em Atos 18 e 26, Paulo advertiu os presbíteros do perigo dos falsos mestres entre eles. Atos 20, 29 e 31. E orientou Timóteo a admoestar os irmãos a não ensinarem outra doutrina. Timóteo capítulo 1 é muita coisa. Não dá nem para a gente ler. Isso aqui é igual a escola bíblica dominical, né? Isso aí já é um estudo da escola bíblica. Aqui é coisa a ser repetida. É coisa para estudante. Tem que ter tempo para explicar, tem que ter tempo para ler. E eu parece que já estou correndo, né? Estou passando por cima por causa do relógio. Mas nós vamos parar um pouquinho e comentar alguma coisa. Amém? Então vamos lá. E aí Timóteo, Paulo também vai orientar Timóteo no capítulo 1 da sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3 ao 7. A carta de Paulo aos Efésios destacou a importância do amor, né? Essa eu vou ler. Um tema frisado também nesta carta no Apocalipse. Então veja que Paulo, vamos voltar lá em Efésios, nós estamos na carta de Efésios, então nós podemos ler a carta de Efésios também aqui, porque fala da mesma igreja, é a mesma igreja, só é antes essa carta de Paulo, mas para os irmãos ver como que Paulo vai falar do amor e como que Jesus vai falar do amor também assim para esta igreja. Efésios capítulo 5, verso 2. Paulo diz que: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Meus irmãos, é muito bom a gente estudar a palavra, ler a palavra. Mas como eu tenho sempre falado isso aqui, muito melhor do que ler, do que ouvir, é o que Jesus disse também em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. É guardar. E guardar, irmãos, ele está inserido, ele está envolvido com o praticar. Porque é tão linda a palavra, mas dentro do contexto religioso e de igrejas que a gente vive, é uma palavra pesada, falar em praticar. As pessoas, quando você fala em praticar, as pessoas já falam logo um monte de coisa que não tem nada a ver. Quem é que pode praticar? Se a gente não pode praticar, a obra que Jesus fez foi em vão. Porque ele mesmo disse: o que eu faço, vocês vão fazer depois. Ou ele diz até no Evangelho de João, ele diz assim: as obras que eu faço, vocês poderão fazer ainda maiores. Porque eu vou para o Pai. Jesus estava dando que garantia de aquele que quer realmente servi-lo e quer realmente segui-lo, é capaz. Não pela sua força, mas pela sua fé, pela sua entrega, pela sua renúncia. Porque haja vista que alguém disse que o Evangelho você não precisa fazer nada. E ninguém pode fazer nada mesmo. Mas quando nós entendemos o que ele fez, aí nós nos colocamos no lugar dele. E aí ele nos dá graça para fazer o que ele fez. E o que foi que Jesus fez? Jesus amou. Jesus perdoou. Jesus foi espontâneo. Jesus foi
dinâmico. Jesus não ficou parado esperando cair do céu, não. Ele foi fazer a obra. Ele foi fazer, e ele diz mais, eu não vim fazer as minhas obras. Eu vim fazer a obra daquele que me enviou. Então o crente acha que é muito simples. Ou que ser crente é ser beneficiado por Deus, agraciado por Deus, ser cheio das bênçãos de Deus, só porque é crente. Não, ser crente, ou ser cristão, na verdade, que a palavra correta é ser cristão, porque ser crente até o diabo não vê, ele entrou aqui cantando, falando em língua. Isso apareceu. Então, ser crente é muito fácil. Na liturgia de hoje é muito fácil. Agora, ser cristão, irmãos, ser cristão quer dizer pequeno Cristo. Imagem e semelhança de Cristo. Que faz o quê? As obras de Cristo. Que imita o quê? Imita Cristo. Né? Então, é por aí que as coisas devem acontecer. Então, veja o que Paulo diz já na carta aos Efésios, bem antes desses acontecimentos que Deus havia de fazer através do apóstolo João. Veja que essa carta foi escrita no ano 62, depois de Jesus. Né? Paulo já estava velhinho, e aí acontece que o Senhor dá essa revelação para João, e veja que Paulo vai dizer, olha, o versículo 1 do capítulo 5, Paulo diz assim, sede, pois, imitadores de quem? Como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo para nós, ou seja, por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheio. Irmãos, não precisa ser estudado, não precisa ter uma mente brilhante para entender um versículo desse. O que Paulo está querendo dizer? O que Cristo fez por nós devemos fazer por Ele. E como que é isso, pastor? Jesus não deu a vida dele por nós? Ele espera que nós demos a nossa para Ele. E quando nós damos a nossa vida para Ele, Ele se responsabiliza de nos transformar e de nos fazer embaixadores do reino, representantes dele na terra. E como que acontece isso? Quando assim cremos e quando assim nos colocamos na sua presença, e aí o Espírito Santo é quem faz esta obra. E ele se encarrega de tudo por nós. Ele nos defende quando é preciso, ele nos protege quando é preciso, e ele nos fortalece. E tem mais. Não é que somos porque somos bons, porque somos fortes ou porque temos força, não. Quando mais fracos estivermos, aí é que o poder dele vai se manifestar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Aí, terminando aqui, vamos passar para o tópico aqui para nós eu vou ver se eu dou toda essa aula hoje. Depois a gente pode trazer outras pregações, mas de outra maneira. Mas agora nós vamos... Aquele que escreve de mão direita, olha, as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta está descrito de Jesus. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12, 13 e 16 ao 20. E mostra o conhecimento e a soberania de Cristo em relação às igrejas. Tanto, irmãos, vamos lá. 7 estrelas. Deixa eu ler aqui, depois eu comento. Esta descrição de Jesus vem
e mostra o conhecimento e a soberania de Cristo em relação às igrejas, tanto aos Éfesos como os discípulos nas outras igrejas. Precisavam lembrar da presença de Jesus. Ele anda no meio das igrejas, observando e prudentemente, e pronto para agir quando for necessário, segurando as 7 estrelas. Ele demonstra o seu poder e domínio. Amém, irmãos? Amém. Então, as 7 estrelas são as 7 igrejas. E os castiçais, os 7 castiçais, não está descrito aqui, eu vou ver se a gente acha aqui, mas eu acredito que fala da presença, né? Porque as 7 igrejas, 7 estrelas são as 7 igrejas. E os castiçais, né? 7 castiçais, eu acredito que eu não pesquisei sobre isso, mas deve ser a presença dele que está no meio das 7 igrejas. Vamos aqui, eu conheço as tuas obras. Deixa eu abrir aqui Apocalipse. A gente vai dar uma olhadinha aqui. No capítulo 1, versículo 12. O que ele diz? Ele diz assim no 12: Virei-me para ver quem falava comigo. E virando, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante. Então, os 7 castiçais é mais ou menos isso que eu falei. A presença, são os castiçais. Eu vou pesquisar, não vou falar nada, porque está gravando esse trem e pode vir algum engraçadinho me repreender aí, falar alguma coisa. Mas nós vamos estudar sobre isso aí. Vamos estudar. Eu estou entendendo o mistério aqui. Aí, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Aleluia. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Versículo 16. E da sua boca uma espada saía. Uma espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aleluia. As 7 estrelas Glória a Deus, aleluia. são os anjos das 7 igrejas. Tá no, E o castiçal é o quê, Está irmão? no 1 no 20. Vamos ler para nós descobrir. E o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então eu só troquei, foi? Eu falei que era 7 igrejas, mas é o contrário. Então é só ler a Bíblia que a gente acha. Então vê só que coisa linda, né? Então o Senhor se revelando aí para nós nessa noite, para aprendermos aí o que é essas coisas maravilhosas que nós encontramos aí na palavra do Senhor. Então vamos lá. Conheça as tuas obras. Deus quer servos dedicados que não desistam. Capítulo 1 de Tiago, versículo 4. Jesus falou da importância da perseverança diante da
perseguição, Mateus 10 e 22. Se vocês quiserem marcar aí, vocês vão marcando aí. É muita passagem bíblica, não dá para nós ler todas, não. Devemos perseguição 10 e 22 de Mateus. Veja Romanos 5 e 3, Tiago 1 e 12, observando que esses versículos, essas referências vai tratar justamente de quê? Da perseguição. Palavras que vai nos fortalecer ou até mesmo às vezes nos confrontar acerca desta perseguição. Perseguições, observando que as perseguições causam o amor de muito a se esfriar. Mateus 24, 10 a 13. Devemos perseverar na oração. Atos capítulo 1, 14. Colossenses capítulo 4, do 2. E 1 Timóteo 5 e 5. Na doutrina verdadeira. Atos 2 e 42. Essa doutrina verdadeira foi a doutrina dos apóstolos. Ó, irmãos, tinha dificuldade da igreja ter permanecido do jeito que era? Apesar do sofrimento e até mesmo das reformas que a igreja sofreu, né? Porque quando se fala da reforma, a gente não pode pensar do ponto de vista que a igreja foi reformada porque os atos dos apóstolos não trataram da forma correta a igreja. Não, a igreja foi tratada de uma reforma porque a igreja ela foi corrompida lá no passado e ela foi tornada justamente a igreja que você vê hoje, a igreja católica de hoje. A igreja católica, ela já existia na época de Jesus, que era a igreja dos fariseus, dos sacerdotes, e ela continuou, e ela foi perseguindo, até que ela abafou a igreja dos apóstolos. Abafou que chegou ao ponto que não existia mais igreja. Agora, Deus suscita homens de dentro da igreja católica. Deus levanta homens para trazer de volta o Evangelho, para trazer de volta a verdadeira doutrina da salvação, que é o Evangelho de Cristo. Mas em toda essa renovação, em todos esses renovos, que o último foi o de Martinho Lutero para cá, e aí quando o Martinho Lutero também traz esse movimento pentecostal, essa renovação, e aí chega até nós, muda tudo. Quando chegou no Brasil, mudou também. A igreja não é a igreja verdadeira, não trata dos assuntos verdadeiros. Não. Nossa, pastor, é mais sério? Porque se nós formos viver e pregar o Evangelho para a igreja, irmãos, nós temos que mudar muita coisa na nossa igreja. Temos, porque a nossa igreja não é... É diferente. É o que eu li aqui, no negócio aqui que eu li aqui, que as igrejas da Ásia, cada um tinha o seu pastor e cada um cuidava de si mesmo. Não tinha essa coisa de fulano lá do cachicó lá, que dava conta daquela igrejinha. Não. E veja que os problemas eram tão específicos que o próprio Deus tratou dele. O próprio Deus. Aí hoje Deus trata de uma igreja, Deus não pode tratar. Porque quando Deus começa a tratar uma igreja, ela tem um pastor lá, não sei de onde, e aí alguém vai daqui até outro pastor, para dizer que o pastor daqui está fazendo alguma coisa, e o que acontece? O pastor é impedido de ser usado por Deus para tratar uma igreja, porque ela tem um outro pastor lá que vai resolver a questão entendeu? Paulo, quando estava lá, alguém levou o problema para Paulo e Paulo disse que não, resolva aí. Mandou o Timóteo lá, junta aí, resolve esse problema aí. O problema é de vocês, é da igreja local. Amém, igreja? Amém. Porque não é uma igreja, isso aqui não é uma igreja comum, não é uma igreja de Cristo, é uma igreja que me parece mais com uma empresa, né? Quando se trata desse contexto, ela vai com a semelhança de uma empresa, porque tem uma filial lá no Nordeste, aí o gerente de lá não está dando conta do recado, o dono da empresa vai deixar a empresa para ali. É isso assim que funciona.
Isso aí. Vocês pediram isso aqui, irmão? Eu posso continuar a pregar ou não? Não, paro agora. Oferta e vamos para casa dando glória. Porque a igreja, irmãos, é isso. Eu vejo a igreja. Então eu preciso parar até de pregar, porque eu estou vendo a Bíblia do jeito que ela. A Bíblia, irmão, se for para a gente viver a Bíblia do outro jeito, é melhor não viver. Melhor parar, é melhor, sabe? É melhor ir para macumba, é melhor ir para mageleira, é melhor ir para LGBT, vira o raio que o parta. Porque para seguir a Deus, irmão, tem que ter peito. Meu Deus, aleluia. Entendeu? Para, irmão, para. Vamos seguir a Deus. Eu disse para Jesus, eu vou parar. Vou parar, porque ou a gente serve a Cristo de verdade, irmão, ou vamos parar. Porque não dá para seguir a Deus com esse joguinho nojento de Satanás no nosso meio, não. Não dá. Glória a Deus. Por isso que o cão entrou aqui dentro. Aleluia. E uma hora dessa ele não vai só entrar, não. Ele vai mostrar quem é e quem não é aqui dentro. Da cama súria, levar a sol que me foi, levar a cama sul, de réu a céu, levar a cama do que me for, a cama séria que eu glória. Aleluia. Levar a sério, levar a cama. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Alabara súria, derrama, su que me põe, a comandar, eu sei, derreste que me tira, não, é como a sua mãe, meu Deus. Tu és lindo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quantos não já morreram por causa da política cebosa que fizeram com a Igreja de Cristo? Quantos já morreram porque foram traídos, foram até com palavras mentirosas, foram traídos, foram jogados no cárcere e foram mortos lá dentro por causa de calúnia, dentro do presídio, por causa de uma calúnia, de uma rebelde, que se engraçou com o pastor não deu asa, não deu bola para ela disse que ele mexeu com ela, prendeu o homem de Deus, o pastor da igreja, depois que os bandidos souberam, ela, pastor, mexeu com a membro da igreja, os bandidos, cadê? Mata esse miserável, mataram o homem, depois que mataram ela, ficou com a consciência pesada, foi na igreja e confessou para o pastor direito, para o pastor presidente, disse, eu matei fulano, ele nunca mexeu comigo. Mas eu tenho certeza que esse está na glória. Eu tenho certeza que esse está na glória. Porque morreu pregando e servindo a Deus com fidelidade. Aleluia. Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Nas boas obras. Romanos 2 e 7. E na graça de Deus, Atos 13, 43. Na sua perseverança, os efésios suportaram provas e não desanimaram. A igreja de Jesus Cristo não pode desanimar. Só essas passagens bíblicas aqui, se a gente fosse falar, a gente ia terminar o tempo, ia passar da hora de novo para continuar. Eu vou deixar, irmão, eu vou terminar. Terça-feira eu vou trazer a outra página que eu tenho aqui todinha, que vai falar de muitas coisas, e aí vai tratar realmente da ferida. Tudo que eu falei agora, praticamente, é a introdução da carta, né? Tudo que eu falei é a introdução da carta. Eu vou deixar até essa folha com a irmã Aline, as duas,
você me traz a minha na terça, eu vou deixar as duas aqui com a senhora tira cópia. Se precisar de dinheiro é só falar comigo, que eu mando para a senhora tirar. E a senhora tira cópia e distribui o dia para quem vier para acompanhar a leitura da. Aí pode ler o que eu li hoje, você lê aqui, refere tudo direitinho. E aí nós vamos continuar essa carta na terça-feira que vem, se eu estiver vivo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Jesus é bom e Ele está nesse lugar, viu? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com hino e nós vamos nesse momento também ofertar o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Poxa, nós já estou parando, falta 15 minutos. Eu estou apressadinho hoje. Eu já parei, vou parar, né? Amém, igreja? Amém. Vamos adorar o Senhor. Alguém tem um celular e se tiver, eu vou cantar um hino para ficar mais. Se tiver, o meu está gravando, não tem como pôr o celular. Gabriel, fala ali, tem um celular ali, Gabriel. Cadê o celular? E aí o. E agora, quem que usa? Coloca aí. Level também. Deus cuide de mim. É mais fácil de achar. Sem querer foi. Estava na agulha. Já estava no